Interessantíssimo, muito atual e muito real nas nossas vidas. Então, Ronaldo, vamos começar lendo, por favor? Vamos lá. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisai elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embraqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àqueles que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão preenche de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrindo caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferires as da vida efêmera que arrastais na terra. Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vosso filho bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais vos transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão por vir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Vejam só que mensagem interessante, né? Esse evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem 150 anos, mas o quanto isso ainda acontece nas nossas vidas. Quando ele vem dizer aqui no início que realmente, sempre que há a morte de uma pessoa assim, de uma forma prematura, as pessoas acabam
se revoltando contra Deus e perguntando por que isso aconteceu, por que não levam o mais velho, é realmente algo que ainda acontece bastante. Não tenha dúvida, né, que isso é uma aflição, né, que todos nós vivemos e muitas vezes a gente acompanha através dos relatos, através da mídia, né, pessoas que se afligem com essa dificuldade, né, a perda de um filho, de um parente, né, e sem esta compreensão da imortalidade, isso se aflige cada vez mais. Nós que somos espíritas, que sabemos então da imortalidade, isso é um momento de compreensão da vida que faz com que nós possamos entender a consolação. E como diz o capítulo, né, esse capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos, por que Jesus fala então de bem-aventurança quem se está aflito, né? Então ele vai trazer essa necessidade que nós temos de ampliar nossa capacidade de enxergar, de entender a dinâmica da vida através das leis divinas, que isso se traz então nessa compreensão a consolação necessária por esses momentos. E portanto nós vamos observar que quando essa dor nos assola, né, se nós não tivermos essa compreensão, fica mesmo incompreensível muitas vezes. E a gente precisa, então, trabalhar essa divulgação da verdade da imortalidade. Como diz, né, a mensagem, que ela começa, então, mostrando a aflição, que muitas vezes nós nos revoltamos, mas no fim da mensagem ela mostra o caminho da consolação. Aquele que entender a vida na sua imortalidade está convivendo com seu filho, com seu parente, cotidianamente, né? Por quê? Porque é um espírito que não morreu, né? Ele continua a sua vivência. E se nós então buscarmos essa compreensão através da nossa oração, de querer que ele se sinta bem, nós vamos ter uma convivência equilibrada, tranquila. Porque de outra sorte, quanto mais a gente cria este elo de sofrimento, de aflição, afeta diretamente também a vida do espírito, né? Então é importante que nós não perdemos o sentimento. Esse sentimento não se acaba, não se rompe, ele se mantém. É importante então que nós alimentemos o sentimento equilibrado através das orações, através das boas lembranças, que nós façamos então desta nossa dificuldade, dessa aflição, aquilo que a mensagem diz que é o nosso equilíbrio. É o regozijai-vos, quer dizer, o equilíbrio que nós temos que ter na vida, compreendendo a dinâmica que esta vida nos traz. É interessante isso que você falou, Mauro, porque nós temos essa bênção de ter a doutrina espírita nas nossas vidas, porque o quão doloroso é você realmente ter uma perda desse tipo, o que realmente vai acontecer, porque todos nós sofreremos essas perdas, mas é um sofrimento sem resposta. Já a doutrina espírita, ela vem nos trazer essa resposta. Mas o que também nós temos que ter em mente, nós espíritas, é que nós temos sim o direito de ter o luto. Não quer dizer que vai estar todo mundo sorrindo, festejando e nos enterros. Não, nós temos aquele momento, aquele sentimento por aquela pessoa, porque realmente a convivência não vai haver mais. Entretanto, com essa noção da vida após a morte, a gente sabe que nós iremos nos reencontrar no futuro. É verdade, porque a dor de alguém que perde um ente amado, né, que é uma pessoa querida, é muito forte. Nós ainda não experimentamos, mas só o amor, uma mãe sabe realmente a intensidade, né, dessa dor. Mas nós percebemos que o fato é o mesmo para todas as mães que perdem um filho amado, né, que desencarna antes dela. E mesmo assim o comportamento se modifica. Se modifica por quê? Porque certamente algumas têm um nível de compreensão muito mais aprofundado do que outros. É isso que a mensagem traz. Nós muitas vezes temos a ideia de que Deus é o Pai, de que Deus é o justo, mas no momento de dor é quando nós somos convocados a dar testemunho daquilo que nós realmente sabemos.
Porque às vezes nós acreditamos em algo, mas aquilo ainda não está incorporado na nossa vivência. Só está na teoria. Nós entendemos que Deus é o Pai, né? A inteligência suprema. Olha, se Ele é o Pai, a inteligência suprema, só isso aí, essa diretriz, esse parâmetro já é suficiente para dizer, olha, não há injustiça. Então Deus não seria a inteligência suprema, né? Então, se Deus é a inteligência suprema, como diz a mensagem aqui, ó, nós temos que entender que em tudo há uma razão, um fim útil, né? Então, se aconteceu algo, é porque há uma determinação maior, superior, para que aquilo se antecipe. Então, na verdade, não podemos nos deixar, nos arrastarmos pelo desespero, né? Pela intemperança, né? Maldizer. Eu digo isso muito porque, na minha meninice, na época, eu não sou de berço espírita, né? Mas nos chamou muita atenção que um dos nossos amiguinhos lá, ele era mais novo do que a gente, ele desencarnou, teve uma enfermidade lá grave, acabou desencarnando. Mas o que nos chamou a atenção foi o comportamento da mãe, né? Porque o comportamento da mãe foi algo assim, completamente fora do normal, porque ela se desesperou de tal forma, né? Agrediu a divindade, disse que não acreditava mais, se agarrava no caixão na hora, e até mesmo quando ela via alguém que desencarnava, sabia de alguém, ela escrevia uma cartinha, um bilhetinho, para botar no caixão daquela pessoa que desencarnar, para mandar mensagem para o filho. Isso demorou muito tempo, sabe? Muito tempo até ela começar a se reequilibrar, se reencontrar. Então a gente vê como uma mensagem consoladora como essa de Samson, ela tem um efeito assim muito positivo quando nós nos abrimos a esse entendimento da imortalidade, né? E que nós continuamos vivos. Né? E nessa compreensão, como a mensagem nos chama a atenção através dos questionamentos que ela faz, porque a gente não sabe o futuro. Né? Então a gente não sabe qual vai ser o desenrolar daquela existência que foi abreviada. Mas, por outro lado, a gente tem que ter noção clara e precisa que toda dificuldade, todo sofrimento, toda aflição tem um limite. E a gente não sabe também qual é esse limite. Né? Então, Jesus, em vários momentos, né, principalmente quando ele trabalhava com as curas dos enfermos, daqueles que o procuravam, né, ele demonstrava exatamente que há um limite para todo e qualquer sofrimento. Né? Então, essa aflição que nós vamos sentir neste momento de uma separação por algum tempo de um ente querido, vai trazer uma dificuldade, um sofrimento. Mas se nós procurarmos o nosso equilíbrio, nós vamos compreender também que aquela entidade, aquele espírito, aquele nosso ente querido, está também dentro de uma lei maior do que a nossa própria ótica. E está cumprindo, então, principalmente a lei de causa e efeito, que é uma lei divina. E que chegou a um determinado momento que ele está terminando uma etapa, terminando uma experiência. Isso Jesus então nos traz através das curas, quando ele cura, por exemplo, aquele paralítico lá de Cafarnaum, em que faz todo o esforço para chegar até Jesus, porque teve a convicção e a sua vontade de querer a sua cura, né? E Jesus diz, não, você será curado, você está curado, né? Mostrando então que terminou uma etapa daquela dificuldade, daquele paralítico, daquele deficiente. Né? Então mostrando que todo sofrimento, toda aflição tem um limite, tem um término. Então essa é também uma lição importante para a gente resgatar, de saber então que essas reencarnações e que são voltadas ao plano espiritual, sem aquela plenitude da vida, né, no sentido do tempo da nossa existência, muitas vezes a gente se aflige achando que há uma injustiça. E quando a gente começa a entender melhor a lei divina, a gente vai ver que é uma etapa que foi cumprida. E que nós demos a oportunidade, os pais, os familiares, aqueles que os amam, deu oportunidade para que ele aqui chegasse, que ele fosse amado, que ele tivesse essa experiência e que essa experiência será levada com ele. E com nós, e conosco também. Então é essa experiência que nós devemos cultivar com o melhor dos sentimentos e fazer desse sentimento elevado a nossa relação, para diminuir as nossas dificuldades, as nossas aflições, como também aquela entidade que esteve conosco e partiu anteriormente ou primeiramente, que ele também se equilibre, que esteja em paz também, porque ele está liberto de um momento da sua prisão num corpo físico. Então, nesse momento, há uma convergência de sentimentos elevados.
E essa convivência, então, faz com que nós aprimoremos cada vez mais a nossa capacidade de amar naquilo que Jesus nos trouxe a mensagem do aprendizado, amar uns aos outros. Então, essas são experiências que nós vamos aprendendo a desenvolver esse sentimento mais elevado. Exatamente. A gente tem que ter muito claro na nossa vida que a nossa verdadeira morada não é a Terra, não é o planeta Terra, que aqui é um estágio que nós estamos passando e que tem um término, tem um momento do fim, que, como o Mauro falou, a gente não sabe quando. Mas que a nossa verdadeira morada é a morada espiritual. Então, quando alguém se liberta, é uma felicidade para aquele espírito, que Deus sabe as nossas necessidades. Então, realmente, tudo faz parte de uma lei maior, de algo maior, e que nós, humildemente, temos que estar aceitando essa situação. É verdade. Quando a gente pega no livro dos Espíritos, aí tem um capítulo lá que é Prelúdios do Retorno, né? Que é a parte do capítulo que trata da vida no mundo espiritual. Prelúdios do Retorno, ou seja, quando os espíritos vão reencarnar. Então, acontece um processo assim semelhante e ao mesmo tempo é um contraponto com relação ao comportamento nosso aqui na Terra, porque eles dizem que os espíritos lá, os amigos dos espíritos, quando eles vão reencarnar, naquele período que eles estão se adaptando, se preparando para um novo reencarne, né? Então eles ficam meio tristes, há uma espécie de perturbação, os espíritos usam essa palavra, de perturbação antes do reencarne. Então eles ficam muito tristes, porque eles vão entrar na prisão. O termo que eles utilizam é exatamente esse, né? Eles vão sair da liberdade e vão entrar na prisão, né? Então há muita alegria quando eles vão retornar, né? Porque eles vão sair da prisão, vão estar libertos. A nossa visão é completamente o oposto, né? Nós não devemos esquecer também que da realidade que nós estamos inserindo, que há diferentes tipos de mortes, né? Diferentes desencarnes, né? Então, tem as desencarnações de pessoas mais jovens de forma natural, de forma de uma enfermidade, né? Mas muitas vezes tem aquelas desencarnações traumáticas, acidentes e assim por diante, mais traumáticas, que são muito mais pesarosas, né? Inesperadas, né? E isso realmente, da mesma forma como a gente entende que a expressão humana de sentimento mais elevado é a relação entre mãe e filho, também a gente vê nas mães, né, quando essas mortes prematuras são de formas violentas, esse desespero, essa aflição quase que atinge quase da mesma proporção, né, quando a gente não tem a compreensão da imortalidade, né? E isso é que a gente precisa trazer a esclarecimento das pessoas, né, de procurar incutir a visão em que a doutrina espírita nos traz, então, na compreensão da nossa natureza, a dimensão da vida, e que assim nós vamos compreendendo melhor essas dores, essas dificuldades, que são aprendizados, que são momentos em que nós estamos aprendendo e que nós precisamos, então, saber qual é o verdadeiro aprendizado que ela nos traz. Então, essa separação naquele momento que se dá, então, essa morte prematura, é um momento de grande aflição, mas também um de grande aprendizado, né? E que faz com que nós possamos crescer, tanto o espírito que desencarna, quanto aqueles que aqui ficam, né? Que estão experienciando também essa separação momentânea, mas que nós possamos, então, fazer com que esta relação continue naquele patamar do amor e fazendo esse mesmo viés, essa mesma relação através do nosso pensamento, que a oração é o caminho que faz essa ponte conosco e com eles. É verdade. Eu acho só interessante esse termo, né? Mortes prematuras. Mas prematura pra gente, né? Porque sabemos que tem um planejamento superior, então aquilo, tirando nos casos de suicídio, mas aquilo já estava determinado. Então, realmente, é para os que ficam esse termo prematuro. Como se algo fosse antecipado. Né? Exatamente. Mas é no momento certo. Né? É no momento certo. O termo no sentido prematuro é que vão antes do que... do esperado. Do que a longevidade daqui da nossa existência, né? Não tenha dúvida, né? É nesse sentido.
que vão primeiro os jovens do que os mais idosos. A ordem natural, assim, pelo menos é que primeiro, né, os pais, depois vão ficando e assim sucessivamente. Quando há uma inversão, né, qualquer que seja, realmente ela tem sido traumática. E muito importante também a contribuição da doutrina espírita através de vários médiuns que confortam esses corações, né? Então nós temos exemplo clássico, né, e sempre venerável do Chico Xavier, que segundo as informações que nos chegam, né, mais de 12.000 cartas de entidade, de espíritos que desencarnaram, puderam trazer a mensagem através da sua mediunidade e que trouxeram grande conforto aos corações dos familiares, né? Então tem vários livros e vários relatos de casos e mais casos, né, que a finalidade era uma só, era o reequilíbrio das famílias, dos familiares. Então o espírito normalmente apresentava então a sua condição, como foi o seu desenlace, como ele se encontra no plano espiritual, para nos dar esse conforto. E muitos desses irmãos traçavam para os seus pais: vá à caridade, vai melhorar a sua condição, diminuir a sua aflição, diminuir a sua dor, fazendo em benefício do outro, né? E muitos trabalharam nesse sentido e encontraram o equilíbrio, encontraram a sua serenidade, encontraram a beleza da vida, o reequilíbrio da vida, por essas informações que as entidades traziam através da mediunidade, né? Hoje a gente tem, né, muitas mensagens sendo apresentadas pelo médium de Santa Catarina, né, da cidade de Joinville, se não me engano, que está trazendo uma série de outras mensagens dessas entidades, reconfortando os corações daqueles que estão em aflição, demonstrando que a vida continua, que nós precisamos trazer o equilíbrio na nossa existência, para ter uma convivência tranquila, equilibrada, feliz, e o caminho fundamental é fazer em benefício do outro, em que você vai encontrar no outro as grandes dificuldades, que você vai ver que as suas dores muitas vezes elas se superam, elas se acabam, elas são consoladas, né? Por isso que Jesus nos fala, né, nesse capítulo, abrindo o capítulo: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Qual é esse consolo de quem está aflito, de quem está chorando? Que consolo é esse que Jesus vai nos vai nos oferecer? É exatamente essa compreensão, né? Aquele que chora, ele será consolado se ele encontrar o caminho desse consolo, desse equilíbrio. Então, muitas dessas mensagens que as entidades, os espíritos traziam e trazem através da mensagem, da psicografia, né, traçam este caminho. E muitos que nem eram espíritas, a grande maioria não eram espíritas, muitos estavam como curiosos, na esperança de receber alguma coisa, ou sem nenhuma esperança, e de repente aparecia a mão do médium trazendo as informações precisas, que só a família, alguns familiares tinham essas informações, dando a veracidade, as assinaturas, fatos, nomes, etc., que davam a informação precisa, que era realmente daquela entidade, que só tinha aquele conhecimento e aqueles fatos através daquele conhecimento, dando a veracidade daquelas informações. E muitos foram consolados e são consolados até hoje. Por isso é que, no tempo de Jesus, ele, prevendo toda essa necessidade, já falava então das bem-aventuranças, do consolo que nós precisamos, das muitas dificuldades que nós passamos, das muitas aflições da nossa vida. Jesus já mostrou qual é o caminho da consolação, do equilíbrio, da renovação que nós podemos encontrar. E a doutrina espírita, então, é essa porta aberta para todos nós, né? Não precisamos necessariamente ser espíritas, mas precisamos entender a sua mensagem, que é uma mensagem de renovação, de consolo, de paz e de harmonia. É verdade. Jesus naquela época já vinha nos falar, né, de um consolador prometido. Então é interessante também, Mauro, que muitos desses pais que receberam as cartas se tornaram espíritas depois disso, né? Então também é uma das portas de entrada para o espiritismo.
Acaba sendo, né? Acaba sendo. E o Espiritismo, ele vem justamente matar a morte, né? Quando ele vem proporcionar, nos explicar a respeito da questão da mediunidade, de como os espíritos desencarnados se comunicam com os encarnados, vem nos falar da imortalidade da alma, das muitas moradas na casa do Pai. Então, ele tem esse caminho vasto que nos vem nos falar que realmente a morte, ela é só uma passagem, ela é um recomeço no mundo espiritual, quando não é o fim, né? Que a morte não é o fim, ela é justamente essa passagem, e que a nossa verdadeira morada é a nossa morada espiritual. Terminou só uma fase, né? É só uma fase, exatamente. E começou outra fase. Né? Com relação a essa, pegando um gancho aí no comentário de Mauro, que foi bem interessante, com relação às mensagens consoladoras que milhares e milhares de pessoas têm recebido, né? E a gente vê que também tem mensagens que tem aquelas que vêm confortar os corações e tem aquelas que vêm dar um alerta, dizer assim, olha, por favor, muda de comportamento, porque senão eu não vou conseguir me reequilibrar. É o caso de uma das mensagens que Chico recebeu, está inclusive num dos capítulos lá do estudo sistematizado da doutrina espírita, que um jovem desencarnou num acidente de ônibus e a mãe não se conformou com esse acidente. Então o tempo todo ela vivia remoendo, né, na mente o acidente, remoendo o acidente, passou o tempo, até que um dia ela recebeu uma mensagem, né, e a mensagem, o espírito estava assim meio revoltado, entre aspas, porque ele não conseguia se reequilibrar no mundo espiritual, tamanha era a aflição dela, rememorando aquele acidente. Então, para ele era como se ele estivesse vivendo o acidente o tempo todo, ele não conseguia se libertar. Né? Exatamente. A teia vibratória que ela criou em volta, né? É uma obsessão. Então, exatamente. Então, ele disse, olha, por favor, pare de pensar nisso para que eu possa me libertar, me reequilibrar na minha nova situação, né? Acontece esses aspectos também, né? A gente tem que ter muito cuidado. É importante que a gente possa orientar as pessoas que estão passando por essa situação, que passaram por essa situação, né? Em que quer manter o quarto, a cama, as roupas, né? daquele ser querido que foi, né? Querendo justiça sobre o fato pelo qual ele pode ter sido levado à sua desencarnação. Então, as entidades espirituais e aqueles que se comunicam têm demonstrado que isso é um aprisionamento para o espírito. O espírito fica preso naquelas lembranças, muitas vezes egoísticas, e às vezes a gente entende, mas muitas vezes egoísticas, em que, mantendo todo aquele status para não se perder a lembrança do ente querido, a gente está também mantendo um laço fluídico de aprisionamento dessa entidade. Ela sofre também. Então, o que a doutrina espírita nos esclarece, né? E que nós despojemos desses objetos pessoais, faça a sua doação, né? Faça com que mude o ambiente. Não é para esquecer, não é para esquecer, é para que você tenha uma relação com o fato e com o seu ente querido de uma outra maneira, de uma outra forma. Então, não queiram manter as roupas, os quartos, os objetos intactos como ele gostava e estava acostumado aqui quando aqui vivia, porque isso é uma forma de aprisionamento, de ter um sentimento que não eleva, um sentimento que mantém de forma egoística a querer a sua presença. Isso afeta a entidade, afeta o espírito e nos afeta profundamente. Quando a gente entende isso, começa a se libertar, nós começamos a arejar o nosso sentimento que a gente tem com aquele ente querido. Então esse arejamento é fundamental para nós e para ele. Então faça dos seus objetos, faça uma doação, faça um destino melhor, um destino social, né? Promova algo que possa engrandecer os bons atos que ele gostaria. Isso é importante para que as pessoas não fiquem apegadas. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que você está esquecendo, que você não o ama como se ele estivesse aqui. É uma outra forma de você amar e continuar amando sem precisar ter o apego, que o apego é que traz a grande aflição
para nós e para as entidades. Então, a doutrina espírita ainda nos dá essa oportunidade de compreender a vida nessa dinâmica e nessa relação com os encarnados e os desencarnados, que também nos envolve através de laços fluídicos, através dos nossos pensamentos. E isso é importante que nós possamos agora começar a destinar quem está passando, quem passou por essa situação, começa a ver a vida de uma outra maneira, começa a perceber de uma outra maneira, começa a agir de uma outra maneira. Isso não quer dizer que você não o ama, isso não quer dizer que você está esquecendo, pelo contrário, você está trabalhando o sentimento de uma outra perspectiva, de uma outra maneira, e está ajudando, evidentemente. Com certeza. E isso acontece, esse aprisionamento, ele não é só restrito a quando o espírito está desencarnado, mas até quando ele está hospitalizado, né, naquele momento em que está para desencarnar, e muitas vezes os parentes, os amigos fazem aquela prisão mental que não deixa o espírito de ter esse seu momento de desencarnação. Então, a espiritualidade muito sábia, muitas vezes ela se utiliza daquela melhora da morte, em que o desencarnado, o encarnado que está no momento de transição, ele melhora, ele recebe uma melhora na sua saúde, aí os parentes ficam mais tranquilos, né? Relaxam, muda o pensamento, fica todo mundo feliz. Aí, a partir daí, é que a equipe superior ela consegue fazer esse desenlace e o espírito ele consegue realmente se desligar do corpo físico. É verdade. A gente tem que realmente rever esses nossos pensamentos. Como é que a gente está pensando nessa pessoa? Né? Porque, realmente, como o Mauro falou, acaba sendo pensamentos muito egoístas. Porque nós queremos aquela pessoa perto de nós. Quando, na verdade, as pessoas traçam a sua evolução sozinhos. E se encontram com aquelas pessoas que se amam, elas vão se encontrar. No mundo espiritual. Nós somos no universo, né? Exatamente. Nossos filhos não são nossos filhos. A gente tem que ter essa compreensão. Não é fácil não, viu? A gente pensa que são, mas não é fácil, né? A gente acha que são nossos ali e tal, né? Não, mas não é fácil não. Eu acho interessante que, inclusive, no Livro dos Espíritos, Kardec ele traz um exemplo, uma analogia que ele faz de dois amigos, dois entes queridos, estão dentro de uma cela, numa prisão, e estão para ganhar a liberdade. Aí ele vem fazer essa comparação. Se um é libertado primeiro, o que fica? Será que ele vai ficar revoltado, vai ficar pensando, rapaz, tiraram ele muito cedo daqui? Ou será que ele vai ficar feliz por aquele que conseguiu se libertar? Então é a mesma coisa que acontece com o desencarne. Isso mesmo. A gente tem que ficar feliz por aquele nosso ente querido que conseguiu se libertar. E que também vai ser nós, vão ser todos nós um dia. Nós iremos passar por isso. E só aproveitando a oportunidade, aos nossos amigos que nos acompanham, a importância do Evangelho no Lar. Há fatos relatados, né, de desencarnações que ocorrem nos familiares e que o momento do Evangelho no Lar é um momento de refrigério para aquele nosso ente querido que se partiu. Me lembro uma história de um espírito, isso está num livro que aconteceu, um fato em São Paulo, um acidente de moto em que o jovem entrou, abarrotou um ônibus e caiu, e ao cair desencarna. Este jovem então fica desesperado, na flor da sua idade, próximo a completar seus 18 anos, né? Fica desesperado, sem saber o que tinha acontecido no seu despertamento no plano espiritual. E vai buscar a sua casa. Não consegue entrar, não consegue esperar um, esperar outro, até que chega. E ele ficou na casa sem saber o que estava acontecendo. E de repente ele começou a sentir perturbações, dificuldades. Mas quando chegava, aquela família fazia o Evangelho no Lar. E continua fazendo, mesmo depois da desencarnação do filho. E ele se sentia bem, era um momento que ele se sentia bem, era um momento que ele recebia aquelas energias benéficas na sua perturbação, no seu desequilíbrio do desencarne prematuro e violento. Então era um momento que ele se sentia bem, se reconfortava. Então também para mostrar aos nossos amigos que
a manutenção, o desenvolvimento, a implantação, a efetivação do Evangelho no lar é um momento de auxílio para todos nós, encarnados e desencarnados. Então, cria um ambiente que os nossos próprios entes queridos possam também aproveitar esse momento. Então, esse fato ocorrido demonstra, então, esse auxílio de um espírito, um familiar que desencarnou e que nesse momento é que ele recebia os primeiros refrigérios, né, da sua vida espiritual no âmbito da família, que ele buscava, porque era o único meio que ele tinha da sua identificação, mas que ele não estava bem. E no momento então que se fazia o Evangelho no lar, ele se sentia bem, se fortalecia, e assim foi que ele foi ter a oportunidade de depois ser atendido, ser auxiliado para a continuidade da sua vida no plano espiritual. Então é importante também o que nós estamos fazendo aqui e recomendando aos nossos amigos que nos acompanham, que é importante a manutenção e a implantação do Evangelho no lar nos seus lares. Com certeza. Então, gente, então fica a pergunta, né? Como nós podemos vencer essa dor da perda de um ente querido? Primeiramente, a gente tem que tirar essa questão de perda, né? Porque a morte, na verdade, como falamos aqui, é uma passagem, é somente um estágio que todos nós passaremos. Então, temos que tirar essa conotação mesmo de perda. Perceber que todos nós estamos juntos pelo pensamento. As pessoas que se amam, elas estão juntos a todo momento. Inclusive aqui na mensagem fala, é um conforto para as mães, saber que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, muito perto. Então esse é o consolo que a doutrina espírita, que Samson ele vem nos dar com relação a isso. Que as pessoas que nós amamos, elas estão próximas de nós. É realmente difícil no momento do desencarne de um ente querido, é uma dor, é muito complicado, mas como o Mauro falou, a consolação ela vem, que o sofrimento ele tem um momento que ele acaba. Então, e a doutrina espírita ela vem nos trazer isso de uma forma muito clara, é realmente uma doutrina acolhedora, consoladora, fantástica, gente. Nós estamos chegando ao fim, nosso tempo é realmente bem curto, mas eu gostaria que vocês falassem suas considerações finais sobre o tema. O assunto do Evangelho de hoje, o Evangelho no Lar, foi muito oportuno, como todos os assuntos que o Evangelho segundo o Espiritismo trata, né? A questão de perda, eu acho que Maiara abordou muito bem. O termo perda utilizado aqui por Kardec foi mais para que nós nos identifiquemos com o tema, né? Porque não há a questão da perda, né? Nós continuamos sendo o mesmo, apenas sem a roupagem física. Então esse entendimento de imortalidade é muito importante, principalmente a nós espíritas, que nós o cultivemos, porque a gente às vezes sabe muito da imortalidade, mas na hora em que nós temos que nos testar, que são nesses momentos e muitos outros, às vezes nós vacilamos, nós escorregamos, né? Nós acreditamos nesses princípios, mas não incorporamos ainda esse princípio. Então a ideia da imortalidade, de que há uma grande ordem em todo o universo, de que Deus é realmente amor, conforme João assevera em seu Evangelho. Então esse entendimento é o que dá a sustentação que nós precisamos. Se nós realmente acreditamos nisso, nós vamos conseguir ter essa consolação, esse conforto, né, essa alegria, apesar de todas as dificuldades que são naturais. Mas nós vamos enfrentar com muito mais serenidade. Isso é importante. Com certeza. E todos nós que estamos passando por uma situação, uma dificuldade, uma aflição dessa ordem, dessa natureza, aí está o consolo, está o caminho. Nós falamos aqui das mensagens que traz o consolo através da mediunidade, mas se a gente não tem o médium, não tem a possibilidade de ter condições de ir atrás de um médium para ver se consegue uma mensagem, porque não é uma condição de uma certeza,
mas nós temos a doutrina. O Evangelho, com esta página, com esta mensagem, é o conforto que nós precisamos. E todas as vezes que as pessoas encontraram esse consolo, elas se modificaram. Então é uma porta que se abre para que nós entendamos a vida melhor, entendemos a vida de uma outra maneira, entendemos a vida agora no rigor das leis divinas. Então esse é um momento importante que nós tenhamos essa compreensão, que nós temos então as nossas mãos o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dessas questões com muita seriedade, com muita simplicidade, lembrando os ensinamentos de Jesus, do Consolador prometido. Né? Então, que todos nós podemos estar sendo consolados pela sua mensagem, pela sua dinâmica de trazer a paz sobre todos nós e principalmente nos chamando a que nós entendemos a vida através do sentimento maior do amor. Exatamente. E fora as obras da codificação, nós ainda temos as obras de André Luiz, que vem retratar bem essa vida no mundo espiritual. Temos também as obras de Humberto de Campos. Temos, enfim, diversas obras fantásticas em que pode sanar as nossas dúvidas, como também nos esclarecer, nos consolar. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Ronaldo, faz, por favor. Senhor Jesus, chegamos ao final do nosso Evangelho lá e elevamos o nosso pensamento para louvar-te e agradecer-te pelas bênçãos que estão sendo derramadas sobre todos nós. Te pedimos, Senhor, que nos possamos nos fortalecer na tua mensagem consoladora, para que aprendamos a convivermos com os princípios básicos da doutrina espírita, dentre eles a imortalidade da alma, que nós possamos dar o nosso exemplo através de uma vivência adequada e que busquemos sempre o equilíbrio, a serenidade, a paz interior, quando os infortúnios da vida batam às nossas portas. Em teu nome, Senhor, em nome de Deus, nós queremos agradecer por esses momentos de muita paz. Que assim seja, Senhor. Então nós agradecemos a todos vocês que nos assistiram. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira. Tchau, gente.